com vocês do que a gente viu aí na aula passada, para a gente finalizar essa parte do conteúdo e resolver uns exercíciozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Espero que as coisas possam ficar um pouquinho claras aí para vocês, tá bom? Então, gente, nosso Relembrar Reviver de hoje é uma revisãozinha aí do que a gente falou aula passada. Então, na aula passada, a gente definiu o que vinha a ser um impulso de uma força, né? Que a nossa experiência do dia a dia, a gente sabe que tem a ver com a força que a gente aplica e com o tempo que eu aplico essa força, né? Quando a gente fala de impulso, a gente sempre lembra um pouco de algo que dura um tempo muito curto, né? Eu aplico uma força, empurro alguém, eu dou um impulso naquela pessoa, eu dou um impulso numa bolinha. Então, porque uma força, quando ela produz aceleração, para você produzir uma certa aceleração no corpo, depende da força que você está aplicando, aquela aceleração, obviamente. Só que aquela aceleração que você está produzindo, ela pode durar um intervalo de tempo muito curto, né? O tempo que você aplicou a força. Ou se você ficar aplicando a força o tempo todo, é um foguete que você coloca ali que está aplicando a força o tempo todo, aquela força pode ser aplicada durante um tempo mais longo. Então, se eu quero chegar numa certa velocidade, se eu quero fazer com que o objeto meu chegue a uma certa velocidade, em geral tem duas opções. Ou eu aplico uma força muito forte durante um intervalo de tempo muito pequenininho, ou eu tenho que posso aplicar uma força menor, mas aí eu tenho que aplicar ela durante um tempo maior. Alguém assistiu aquele seriado da Netflix? Ai, gente, qual que é o nome? Salvation. Terminou muito ruim, mas, enfim, o início dava para... Alguém chegou a assistir Salvation? Um pessoal que... um desses ricos aí da vida, tipo o Elon Musk, que constrói uma nave para salvar a população a raça humana do fim do planeta. Nunca vi. Não, então tá. Não, é porque tem uma parte lá do seriado em que eles têm que tentar eliminar um cometa que está vindo no planeta Terra, e aí eles precisam chegar no cometa, e eles criam um propulsor que dá uma força fraquinha, mas ela fica aplicando uma força fraquinha lá no corpo o tempo todo, depois que sai da órbita do planeta Terra. Então acaba que aquela força aplicada durante muito tempo faz o objeto ganhar uma velocidade muito grande. Só para fazer essa analogia aqui. Mas enfim, se você estiver com tempo sobrando, é um seriado que presta só até a metade. Então a gente viu que o impulso de uma força é definido como sendo um vetor, né, um vetorzinho I, onde a força vezes o intervalo de tempo que a força é aplicada. Isso se a gente estiver falando de uma força que é constante, uma força que naquele intervalo de tempo que ela está sendo aplicada, ela tem um valor fixo, né? A força não muda durante o intervalo de tempo. Ela não existe, é zero, ela é um valor constante e ela volta a ser zero. Então, a gente tem essa expressão aqui. Agora, se a força for variável, ou seja, se a força ela muda no intervalo de tempo, a gente viu que aí, nesse caso, a gente vai ter que ter um gráfico do módulo da força com o tempo e o impulso que vai ser aplicado no final das contas, ele vai ser numericamente igual à área debaixo da curva aqui. Tudo na física, a nível de ensino médio, para a gente é assim, tá? Eu tenho uma relação que é um produto quando as minhas quantidades são constantes. Se a gente assume que aquela quantidade ela pode variar, eu vou considerar a área debaixo da curva. Existe uma explicação para isso, está associado com o que a gente chama de cálculo integral, mas enfim, para a gente não vem ao caso, tá? Então, se a relação para a força constante é um produto entre duas grandezas, a força e uma grandeza pode depender da outra, né? Aqui a força poderia depender do tempo, mas não depende. Se a força depender do tempo, a nova maneira de calcular vai ser usando um gráfico. É sempre dessa maneira.
E aí, a coisa importante que a gente discutiu na aula passada foi o impulso da força resultante. Então, sempre que a gente define alguma coisa para força, a gente vai fazer isso de novo no início do ano que vem, quando a gente falar de energias. Mas sempre que a gente define alguma coisa para força, depois a gente pega aquela definição que a gente fez e olha como que fica para a força resultante. Porque eu tenho uma relação muito importante para a força resultante, que é a segunda lei de Newton. Essa segunda lei de Newton, então, é uma relação válida sempre em referenciais inerciais à força resultante. Então, eu posso vir aqui e aplicar a definição de impulso, que é o que a gente vai fazer. Só que, eita, o que aconteceu aqui? Não é para ter sido rápido desse jeito, não. Mas, enfim, meu programa está dando defeito esses dias. Eu fiz uma atualização que deu ruim. A gente vai assumir aqui, a nível de ensino médio, para facilitar a nossa vida, a gente assumiu na aula passada que a força resultante é constante. Se a força resultante é constante, a gente sabe que a aceleração que ela produz é constante e pode ser escrita como ΔV sobre ΔT. E a gente vai assumir algo muito importante também, e esse a gente não está assumindo só agora, não, né? Só para simplificar, não, gente. A massa do corpo, ela é constante. Na verdade, a segunda lei de Newton, ela é válida apenas para corpos de massa constante. Porque, na verdade, na percepção do Newton, as partículas que constituem um corpo, elas têm massa fixa. Então, um corpo muito grande, ele pode diminuir a massa dele? Pode, porque eu posso quebrar ele. Mas as partículas que constituem aquele corpo, elas têm massa fixa. Então, se eu juntar todo o corpo de novo, ele tem sempre a mesma massa, né? A gente não tem uma partícula que a massa depende do tempo. Então, na verdade, essa segunda lei de Newton, se eu tenho um sistema inicial e depois esse sistema se quebra, o que eu tenho que fazer é aplicar a minha segunda lei de Newton para o sistema como um todo, ou para as partes desde o início. Mas a massa é constante. Isso aí, inclusive, tem algumas implicações, tá? O pessoal já analisou o que aconteceria se a gente assumisse que a massa pode depender do tempo. Dá uma série de problemas nas equações, vira uma zona total. Então, muito importante a gente lembrar que essa massa aqui é constante. E aí, a partir disso daqui, aplicando a relação de impulso aqui, sabendo que o impulso vai ser a força resultante vezes o intervalo de tempo, a gente chegou nessa relaçãozinha aqui. O impulso da força resultante é igual à variação de alguma coisa que a gente chamou de momento linear, e que normalmente nos livros de ensino médio o pessoal chama de quantidade de movimento. Tá? Eu uso o termo momento linear porque é o termo que é usado realmente dentro do meio científico, é momento linear e não quantidade de movimento. Desculpa. Então, essa relação aqui, o impulso da força resultante é a força resultante vezes o intervalo de tempo que ela está sendo aplicada. A gente está assumindo aqui que essa força resultante, então, enquanto ela existe, ela é constante. Mas esse resultado, na verdade, é válido geral, tá? A gente está fazendo isso porque são as ferramentas matemáticas que a gente tem a nível de ensino médio. Mas, na verdade, esse resultado ele é válido sempre. E o que a gente chamou de momento linear nada mais é do que o produto da massa, que é uma medida da inércia do meu corpo, vezes a velocidade do corpo. Então, momento linear, também conhecido como quantidade de movimento, é o produto da massa pela velocidade. Então, ele leva em consideração a velocidade que o corpo se encontra, mas também a massa do corpo, a quantidade de resistência à mudança de movimento que esse corpo tem. Então, por isso que é chamado de quantidade de movimento. Porque leva em consideração não só a velocidade que esse corpo tem, mas também a quantidade de massa que se move. Então, por isso que é muito comum usar esse termo, quantidade de movimento, nos livros de ensino médio. A gente vai ficar com a terminologia mais atualizada, mais padrão na literatura científica, que é momento linear. E aí, quando a gente fala variação de alguma coisa, esse delta grande, né, o triângulozinho aí, a letra grega delta maiúsculo,
a gente sempre está falando que é algo no fim menos algo no início. Então, essa relação está falando que o impulso da força resultante é o momento linear no fim menos o momento linear no início. Então, se eu calculo o momento linear no final e o momento linear no início do meu sistema e subtraio, a diferença me dá exatamente o impulso que aquela força aplicou. Então, se eu conheço o intervalo de tempo durante o qual eu apliquei a força, eu consigo calcular quanto que vale a força. Então, essa variação do momento é o momento no fim, massa vezes velocidade no fim, menos o momento no início, massa vezes velocidade no início. Essa relaçãozinha aqui. E aí eu coloquei algumas observações para vocês. A primeira delas foi a unidade dessas grandezas, né? A unidade é algo muito simples aqui. Basta a gente fazer uma análise dimensional. Lembra que toda igualdade, se você coloca duas coisas são iguais, o que está à esquerda tem que ser igual ao que é à direita, em termos de unidade. Um saco de 10 maçãs não é igual a um saco de 10 laranjas. Você tem que estar comparando coisas iguais. Então, se aqui eu falo que o momento linear é definido como sendo massa vezes velocidade, eu sei que a massa é dada em quilogramas e sei que a velocidade é dada em metros por segundo. Então, a unidade de momento linear é quilogramas vezes metro por segundo. Só que o momento é igual ao impulso. Impulso é força vezes tempo. Força é Newton, tempo é segundos. Então, a unidade de medida de momento e de impulso é quilogramas metros por segundo, que é a mesma coisa que Newton vezes segundo. Porque se vocês se lembram lá do que a gente viu no passado, só um segundo que minha caneta tá horrível esses tempos. Não é só o carro que tá com defeito aqui, não. Agora até meu computador decidiu me zoar. Vida boa. Newton, a gente viu que é quilogramas metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Oh, desculpa. Tô doido aqui. É quilogramas metro por segundo ao quadrado. Então, se eu faço Newton vezes segundo, o segundo de cima corta com o segundo de baixo, vai sobrar quilogramas metros por segundo. É exatamente isso daqui. Então, qualquer uma dessas unidades aqui está certa, porque elas são equivalentes, na verdade, né? São a mesma coisa. E aí, a segunda observação que eu coloquei para vocês, essa vai ser muito importante para a gente, é que essa relação do impulso igual variação do momento linear, ela é uma relação vetorial. Então, eu posso aplicar ela de forma independente nos diferentes eixos ortogonais do meu sistema. Se eu tenho um sistema bidimensional, eixo x e y, eu tenho uma relação que vale para o eixo x e eu tenho uma relação que vale para o eixo y. O impulso resultante das minhas forças no eixo x é igual à variação do momento linear no eixo x. O impulso resultante das minhas forças no eixo y é igual à variação do momento linear no eixo y. Então, eu consigo quebrar. Isso aí vai ajudar demais a gente a fazer conta. E aí, o que a gente tem que fazer agora é aplicar isso, certo? Ver no que isso aí vai ajudar a gente, no que isso pode... No que a gente pode aplicar esse resultado, no que ele ajuda a gente a entender aí do nosso cotidiano, certo? Então, aqui tem um videozinho, só para vocês verem aqui, duas situações onde a gente percebe essa relação entre impulso e variação de momento. Nesse videozinho que eu vou colocar para rodar agora, o que acontece? A gente tem duas bolinhas que são basicamente, do ponto de vista externo, idênticas. Vocês vão ver, são duas bolinhas pretas. Só que do ponto de vista do material,
elas são um pouco diferentes. Na verdade, as duas bolinhas são feitas do mesmo polímero no início, então é a mesma composição química, só que uma das bolinhas ela vai ser esquentada antes da gente deixar ela descer pela rampa, e a outra bolinha não é esquentada. Então, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a deformação que a bolinha consegue sofrer seja diferente. Um polímero, ela é uma estrutura, normalmente é uma estrutura molecular muito retorcida e que dá uma certa elasticidade ao material. Quando você esquenta um polímero, ele sofre um processo de desnaturação, acho que é esse o termo, que faz a molécula dele dar uma desenrolada, e aí ele deixa de ter tanta elasticidade. Qual vai ser a consequência disso? Quando você tem um corpo que tem uma certa elasticidade, quando ele tem contato, um impacto, o tempo de duração desse impacto, ele é maior. Apesar que, para a gente, macroscopicamente olhando aqui, a gente, às vezes, não tem nem percepção dessa diferença do tempo de impacto, que é muito rápido. Só que ela tem um tempo de impacto maior porque a bolinha deforma na hora do contato. Quando a bolinha não deforma, o tempo de impacto é menor. Então, quando a bolinha não deforma, a gente vai ter um impulso menor, porque ela vai aplicar uma certa força, mas essa força não vai ser aplicada durante o mesmo intervalo de tempo de que se a bolinha ela tivesse elasticidade. E a consequência disso vai ser o quê? Vamos olhar aqui o vídeo para ver. Então, a primeira bolinha que ele vai jogar é a bolinha que passou pelo aquecimento. Então, vamos ver o que acontece. A bolinha passou pelo aquecimento, bateu, aí a gente observa o quê? A bolinha desceu a rampa. Quando ela desce a rampa, ela chega com uma certa velocidade lá embaixo. Se eu soltar a bolinha sempre da mesma altura, ela sempre vai chegar com a mesma velocidade lá embaixo, porque o que está fazendo ela ganhar velocidade é a força-peso. E a gente já viu que todos os corpos eles vão sofrer a mesma aceleração da força-peso, né? A aceleração é igual, independente de qual seja o corpo. Então, se eu soltar as minhas bolinhas sempre da mesma altura, elas vão chegar sempre com a mesma velocidade lá embaixo. As bolinhas têm a mesma massa, então elas vão chegar sempre com o mesmo momento ali embaixo. Só que aí o que acontece? Quando aquela bolinha bateu aqui na tábua de madeira lá no final da rampa, ela conseguiu empurrar um pouquinho a rampa, ou seja, a pedaço de madeira. Então ela transferiu momento linear para o pedaço de madeira, mas não transferiu muito. Tanto é que o pedaço de madeira não caiu. Então a bolinha bateu, transferiu um pouco de momento linear para o outro bloco, e a bolinha caiu, ela não voltou. Né? Ela nem voltou para trás, ela já caiu direto no vão. Então, a gente teve um certo valor de transferência de momento que está associado ao impulso. Né? A variação do momento é igual ao impulso. Se o impulso é pequeno, a variação de momento do meu sistema é pequeno. Então, o meu bloquinho praticamente não mexeu aí. Agora, se eu faço descer a outra bolinha, sem o tratamento, então ela tem uma certa elasticidade, ela vai bater, e olha o que acontece. Ela tem a elasticidade. Essa elasticidade faz ela se deformar. Essa deformação cria duas coisas. Ah, meu Deus do céu. Tá difícil. Cria duas coisas. Primeiro, o tempo de interação vai ser maior. Então, tem mais impulso na jogada. Então, a bolinha ela transfere um impulso maior o meu bloquinho. E a bolinha volta, né? Ela volta devido à elasticidade. Ela deforma e ela volta. Então, isso daí está associado com essa variação de momento. Então, em uma certa situação, a gente tem uma certa variação de momento linear, porque
A bolinha volta e o bloquinho vai para frente, tem mais impulso na jogada, se eu olhar para cada corpo separadamente. Aqui, a tabuinha de madeira ganhou mais impulso e a bolinha também ganhou mais impulso, ela voltou. E no outro exemplo, se eu olhar para cada um dos sistemas separadamente, eu vou ver que o impulso que eles ganharam foi pequenininho. A bolinha parou, não inverteu a velocidade, e o bloquinho sofreu um empurrão e voltou. Não chegou a cair. Então, se eu olhar para os dois sistemas separadamente na primeira parte do vídeo, o impulso que cada um adquiriu é pequeno. E aí a gente consegue ver isso porque a variação de momento linear deles é pequena. A bolinha vinha e parou, e o bloquinho foi e voltou. Agora, na segunda situação, a variação de momento linear dos dois é maior. O bloquinho foi e chega a cair, e a bolinha bate, inverte o sinal de velocidade e volta para trás. Então, ela tem uma variação de momento muito maior, o que significa que no impacto ela teve um impulso aí mais relevante no sistema. Então, você pode usar isso daí para brincar com a elasticidade dos objetos, né? Então, você, inclusive, pode usar essas propriedades aí para testar alguns materiais, tá? Pessoal que estuda ciências de novos materiais, tem muita gente que estuda polímeros. É uma área de estudo muito ativa em estudo de polímeros. Fala, João Felipe. Só perguntar, esquentar a bolinha só mexe com a elasticidade dela ou pode mudar o atrito também, algo assim? Pode mudar o atrito também, certo? O atrito também poderia mudar. Só que aqui nessa situação, especificamente, não é tão relevante porque é uma bolinha. Aí a gente tem que entrar num outro esquema, que é o seguinte. A bolinha, ela rola, né? A bolinha não desliza. Então, quando uma bolinha rola, o atrito ele é utilizado para produzir esse rolamento da bolinha. Na verdade, o atrito ele atua no rolamento. Então, desde que a bolinha não deslize, para a gente aqui não faria muita diferença, não. Tá? A gente não estuda a nível de ensino médio rolamento de corpos. Mas aí a gente percebe que essa diferença de atrito ela é mais relevante se o corpo ele desliza. Se deslizar vai ser mais problemático. E no caso aqui, talvez nem tenha diferença de atrito. Essa diferença de atrito é mínima. Você vai fazer diferença de atrito se você pegar aqueles plásticos que quando você esquenta, ele fica... Já viu? Aqueles plásticos quando esquenta fica grudando, fica meio uma coisa nojenta. Então, os plásticos são desse jeito. Mas não é o caso aqui do exemplo. Você pode ver que as duas bolinhas elas estão brilhando por fora. Mas sim, você poderia alterar as propriedades de atrito. Na verdade, você pode alterar várias propriedades com aquecimento, tá, João Felipe? Tem diversas propriedades aí que você pode alterar do seu sistema. Inclusive, são coisas que são estudadas, né? Por exemplo, a gente às vezes não para pensar, mas tem gente que trabalha com física de materiais e vão estudar as propriedades físicas da matéria. E é a pessoa que trabalha ali com química e física, né? Eu tenho muitos colegas que trabalham dentro dessa linha. Então, eles vão trabalhar com química, porque é associada à produção de novos materiais, mas também com física, porque você tem que analisar as propriedades daquilo ali. E isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho um colega que hoje está na Alemanha, que trabalha na Goodyear, ele trabalha com estudo de propriedades de pneus, né? Então, para você ter pneus mais resistentes e tudo mais. Então, estudos das propriedades da borracha. Tem que ser um material que não sofre muitas deformações, que quando esquenta na temperatura que um pneu esquenta, ele não sofre alterações das suas propriedades, né? Você tem que ser um polímero resistente à mudança de temperatura. Então, o pessoal estuda essas coisas. O pessoal, por exemplo, que trabalha com foguetes, tem que ter borrachas nas juntas dos foguetes que sejam resistentes, né? A mudanças de temperatura, tanto temperaturas mais geladas como temperaturas mais quentes. Você tem que ter essas propriedades. Se você pega, por exemplo, aquele acidente da Discovery, aquele foguete, aquela ônibus espacial dos Estados Unidos que foi lançado muito antes de vocês estarem nascidos, mas que explodiu, foi por causa de um problema em uma junta de borracha, né? A junta de borracha ressecou o material que não era resistente ao tipo de mudança climática que foi aplicado,
e por causa do ressecamento dessa junta, teve um vazamento de combustível e na hora do lançamento tudo explodiu, matando todo mundo. Inclusive quem seria a primeira professora da história da humanidade a ser mandada para o espaço. Ela, infelizmente, estava dentro do ônibus espacial. Esses estudos de propriedades dos materiais são muito importantes, tá? Muito importantes. Mas, enfim, vamos prosseguir. Porque senão, vocês já viram, né? Eu vou viajando, né? Eu tenho problemas de foco. O que aconteceu aqui? Bom, era para ter um exercício aqui. Nossa, eu tô te falando, eu tô numa sorte do cão. O exercício sumiu. Deixa eu buscar o exercício aqui. Sabe aquela história que quando tudo começa a dar errado mesmo? É esse daqui. Os ônibus espaciais. Tem até uma série na Netflix que se chama Discovery, que conta a história desse ônibus espacial que explodiu. Mas aqui um exemplozinho rapidinho aí para a gente trabalhar, gente, antes da gente prosseguir. Esse exemplo faz o seguinte: uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 kg, na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Então, exercício simplesinho de aplicação das equações. Determine o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula. Quantidade de movimento é a mesma coisa do momento linear. A intensidade do impulso e a intensidade da força. Então, sempre é bom a gente vir e fazer um desenho, né? Então, a força atua durante 5 segundos. Sobre uma partícula de massa 2 kg na direção e no sentido do seu movimento. Ela tinha uma velocidade escalar inicial. A velocidade escalar, porque o problema tem só uma dimensão. Nossa senhora, tá duro. Velocidade inicial V0, de 5 metros por segundo. E ele passa no final até uma velocidade V, de 9 metros por segundo. Aí ele quer saber, item A, primeiro, qual que é o módulo da variação de quantidade de movimento da partícula? Então, quanto que a quantidade de movimento da partícula mudou? Isso é tranquilo. Ele quer saber quanto que vale o módulo de ΔP. Como é um problema escalar, né, um problema em uma única dimensão, ele pede um módulo. Ele não está interessado se isso aqui é positivo, se isso é negativo, tanto faz. Mas a gente sabe como o problema é uma única dimensão, que uma única dimensão, a gente, em vez de trabalhar com vetores, a gente escreve as coisas como escalares, né? Foi o que a gente fez no início do ano. A gente trabalhou primeiro com coisas escalares e depois foi por causa de vetores. Então, a variação do momento linear aqui vai ser a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Então, bem direto, né? Que nem eu falei, a aplicação de forma. Vocês não reparam, não, gente, na minha caneta, mas eu não sei o que aconteceu esses dias para completar. A minha caneta do computador tá muito ruim. Eu tô demorando muito tempo para fazer as coisas porque ela tá ruim. Então, a massa é 2 quilos. A velocidade final é 9. Menos a massa, que é 2 quilos, e a velocidade inicial, que é
5. É só fazer final menos inicial. Então, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 5, 10. 18 menos 10, 8. Quilogramas metros por segundo de variação de momento linear. Então, essa a mudança que teve no momento linear do meu sistema. Então, isso aqui é só aplicaçãozinha de forma. Bem tranquilo. Item B. A intensidade do impulso. Intensidade é porque ele quer o módulo do impulso. Mas isso daqui é tranquilo, porque a gente sabe que o impulso da força resultante é uma única dimensão aqui, eu não preciso da notação de vetor, é igual à variação do momento. Então, eu sei o impulso da força resultante é igual a 8, porque eu calculei a variação do momento. E o item C, a intensidade da força resultante. Então, é só lógica de aplicação de equações. A gente sabe que a intensidade de qualquer força, se a força for constante durante o tempo de aplicação, é o valor da força vezes o intervalo de tempo que foi aplicado. Então, eu sei que o impulso vale 8 e eu sei que a força foi aplicada durante 5 segundos. Então, a minha força vai ser 8 dividido por 5. 8 dividido por 5, que dá 1,6 newtons. Então, eu consigo, através disso, saber qual foi a força aplicada. Isso, às vezes, pode ser interessante. Por quê? Porque, às vezes, é muito difícil a gente saber qual que é a força que está sendo aplicada numa certa colisão, a força que está sendo aplicada por um certo material. Mas, usando um sisteminha de impulso, eu consigo descobrir qual que está sendo a força que estou aplicando no meu sistema. Eu preciso medir o tempo durante o qual eu estou aplicando aquela força, tenho que ter controle sobre o tempo, e tenho que medir qual que é a velocidade do meu sistema. Com essas duas informações, eu consigo obter qual a informação da força que está sendo aplicada sobre ele. Então, parto das velocidades, parto do tempo, e consigo obter qual que é a força. Então, bem tranquilinho, sem dificuldades. O que vai ser interessante para a gente aqui dessas relações? Isso daqui é o mais importante para a gente da aula de hoje, tá? A aula de hoje que vai durar um pouquinho mais, gente, por causa do feriado da semana que vem, tá? A gente vai ter um recesso na sexta-feira, então a gente não tem aula semana que vem. Então, tem uma coisa muito interessante que a gente consegue tirar dessas equações que a gente colocou até agora. É o que a gente chama de princípio da conservação do momento linear. Então, para vocês verem o que é isso, a gente vai pensar que está jogando sinuca. Quem que joga sinuca aqui? Algum de vocês joga sinuca? O pessoal tudo parou e tudo mais, tá que nem eu. Eu jogava também, mas eu era horrível. Era uma negação, eu jogava só para perder. Enfim, sinuca, um jogo muito divertido. Então vamos imaginar que a gente está jogando sinuca aqui, que a gente tem um bolão branco, tem uma bolinha vermelha, que a gente quer acertar o bolão branco na bolinha vermelha. Vamos olhar o que está acontecendo. Quando eu empurro o bolão branco, Deus, Senhor, me dê paciência com minha caneta. Quando eu empurro o bolão branco, eu aplico um certo impulso no bolão branco, eu não estou interessado agora nisso, mas isso faz com que ele ganhe uma certa velocidade, que eu vou chamar de Vzão zero. E aqui a gente vai ignorar o atrito da mesa de sinuca com a bolinha, que em geral
É pequeno esse atrito, inclusive. E minha bolinha vermelha está lá paradinha, bonitinha, esperando o bolão branco bater nela. Então, eu tenho uma velocidade Vzão zero do bolão branco e uma velocidade inicial Vzinho zero, que é nula da minha bolinha. Depois de um certo tempo, o bolão chega na bolinha vermelha e tem a colisão. As duas vão bater. Aí vamos olhar quais são as forças que a gente tem no meu sistema durante essa colisão. Vamos analisar quais são as forças que eu tenho aqui. O meu bolão branco, ele tem uma massa. Se ele tem massa, ele tem força-peso. A minha bolinha vermelha também tem massa. Se ela tem massa e a gente está jogando sinuca perto da superfície da Terra, obviamente, a minha bolinha tem força-peso. No momento da colisão, o bolão branco exerce uma força F na bolinha vermelha. Mas pela terceira lei de Newton, se o bolão branco exerce uma força F na bolinha vermelha, a bolinha vermelha vai exercer uma força menos F no bolão branco. Né? O par de ação e reação. Então, a gente tem esse sisteminha. Ocorre a colisão dura um certo intervalo de tempo ΔT, muito curto. Após a colisão, as bolas se separam. Aqui eu desenhei que o bolão branco volta para trás e a bolinha vermelha vai para frente, mas poderia ser muito bem os dois indo para frente também. Não vem ao caso. Mas as bolas se separam, então. E aí eu tenho o meu bolão branco com a velocidade Vzão, minha bolinha vermelha com a velocidade Vzinho. E agora, com relação às forças, só tem a força Pzão, a força PB, que é a força peso da bola branca, e a força PV, que é a força peso da bola vermelha. Aquelas forças de interação, elas desapareceram. Elas só duram durante a colisão. Então, essa aqui é a nossa situação aqui. Aí, o que a gente pode fazer é olhar para o impulso desse nosso sistema. Em cada um dos corpos do nosso sistema, a gente vai olhar para a força e para o impulso, só que em eixos distintos. Aqui a gente tem forças na horizontal e na vertical. Então, eu vou colocar um eixo Y na vertical e um eixo X na horizontal. Aí, o que a gente observa? Se eu olho para a bola vermelha, vou olhar para a bolinha vermelha aqui. A força resultante sobre a minha bolinha vermelha no eixo X consiste basicamente da força F, porque é a única força que eu tenho no eixo X. E essa força, se eu desenhar um gráfico dela no tempo, ela vai ser basicamente algo desse tipo aqui. Não tem força, não tem força, não tem força, passa a ter força, a força some, não tem força, não tem força, não tem força. Aqui eu não coloquei nem que a força é constante, tá vendo? Eu fiz ela subir e depois diminuir. E no eixo Y, a força resultante é basicamente formada pela força peso da bolinha vermelha, que é contrária ao eixo Y. Então, a componente dela no eixo Y é negativa. Eu tenho a força peso, que é constante o tempo todo. A minha bolinha vermelha, ela não muda a força peso. E aí, então, eu posso calcular o impulso resultante da bolinha vermelha no eixo X. Isso vai ter que ser igual à variação do momento da minha bolinha no eixo X. E posso calcular o impulso da força resultante da minha bolinha no eixo Y. Isso vai ter que ser igual à variação do momento linear da minha bolinha vermelha no eixo Y. Então, tem essas duas situações. Eixo X tem essa força da colisão. Eixo Y tem a força peso, que é a interação gravitacional. E a mesma coisa acontece na bola branca. Só que na bola branca, a força menos F está atuando contra o eixo X. Se ela atua contra o eixo X, significa que a componente dela no eixo X é negativa, né? Lembra? Sempre que algo é a favor do eixo, positivo. Sempre que é contrário ao eixo, negativo. Então, se eu for desenhar a força resultante sobre a bolinha branca, eu não tenho nada, 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 nada.
tenho a força que aumenta durante a colisão e depois ela some. Então, ela é exatamente o desenho de cima invertido. É o mesmo desenho, porque pela terceira lei de Newton, essas forças têm a mesma intensidade. Então, elas vão ter o mesmo módulo. Uma é positiva e a outra negativa, porque uma aponta no sentido do eixo, a outra contra o eixo. E no eixo Y, eu vou ter a força-peso do bolão branco, que normalmente tem mais massa, é mais pesado. Então, vai estar aqui mais negativa a força-peso. E eu tenho um impulso também. Um impulso do bolão branco no eixo X, um impulso do bolão branco no eixo Y. Agora, o que é interessante aqui? O que é a grande coisa que a gente pode fazer com essas variações de momento? O que a gente observa aqui em primeiro é o seguinte. Essas forças pesos, as forças pesos no meu sistema, elas estão atuando aí no meu sistema, mas não devido à interação de um componente do meu sistema com outro componente do sistema. A força-peso, ela existe porque as minhas bolinhas, elas estão interagindo com algo que é externo ao sistema. Elas estão interagindo com o planeta Terra. Então, e eu não estou considerando o planeta Terra, que eu não estou olhando o que está acontecendo com o planeta Terra. Então, essas forças que surgem devido à interação com alguma coisa que está fora do sistema que eu estou analisando, são forças que a gente chama de forças externas. Então, minha bolinha vermelha está interagindo com o planeta Terra, minha bolinha branca está interagindo com o planeta Terra. Só que eu não estou olhando para o movimento do planeta Terra. Então, isso é uma força externa. Ela surge devido à interação com algo que está externo ao meu sistema. No caso dessas forças aqui, não tem mais nada que eu possa fazer nessas relações. Porque a força sobre a minha bola vermelha depende de propriedades da bola vermelha, e a força sobre a minha bola branca depende de propriedades sobre a bola branca, da bola branca, né? Depende das massas delas, são totalmente independentes. Então, não dá para fazer nada. Agora, se eu olho esse lado aqui, no eixo X a gente não tem forças externas. A gente só tem forças que estão surgindo devido à interação dos dois objetos, dos meus dois objetos que são parte do meu sistema, né? Eu estou considerando que o meu sistema é o bolão branco e a bolinha vermelha. Então, as forças que estão surgindo devido à interação desses dois, elas sempre vão surgir como pares de ação e reação, porque são forças internas. Meus objetos estão ali e eles estão interagindo. Se um empurra, se o bolão branco empurra o bolão vermelho empurra o bolão branco. Então, essas forças que surgem devido à interação dos próprios componentes do meu sistema entre eles são forças que a gente chama de forças internas. E o que é interessante é que essas forças sempre vão surgir na forma de pares de ação e reação. E a consequência disso é isso daqui, ó. O impulso resultante sobre a bola vermelha, sobre a bola branca, ele vai ser exatamente menos um impulso resultante sobre a bola vermelha, no eixo X. Porque a força que está atuando na minha bola branca é exatamente menos a força que está atuando na bola vermelha. Então, se a força é menos a força que está atuando na vermelha, o impulso é exatamente o negativo do impulso que eu tenho aqui em cima. Então, essas duas relações aqui, elas estão conectadas entre si. E aí a gente vai tirar um resultado interessante, que vai ser válido sempre que a gente tiver apenas forças internas atuando no meu sistema numa certa direção. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode pegar os meus dois sisteminhas e olhar para as equações do impulso dos dois. Estou olhando para o eixo X, que é o eixo onde eu tenho só forças internas, são as forças da colisão. Estou esquecendo o eixo Y. No eixo X para o bolão vermelho, a gente tem que a variação do momento linear da bola vermelha no eixo X é igual ao impulso resultante da bola vermelha no eixo X. Agora, com a bola branca, a gente tem que a variação do momento linear
da minha bola branca no eixo X é igual menos o impulso da bola vermelha no eixo X, porque são forças internas, são parzinhos de ação e reação. Se uma empurra para um lado, a outra empurra para o outro. E aí, com essas duas equações em mãos, eu posso somar as duas. E aí começa a surgir algo interessante, porque quando eu somo as duas, aqui eu tenho um impulso sobre a bola vermelha, aqui eu tenho menos o impulso sobre a bola vermelha, vai cortar. Do outro lado, eu vou ficar com a variação do momento da bola vermelha no eixo X, mais a variação do momento da bola branca no eixo X. Isso é igual a zero, porque cortou aqui. Agora, essa variação da bola vermelha com a variação da bola branca, eu posso juntar. Isso aqui é a variação da soma desses dois, né? A soma desses dois aqui, eu vou dar um nome. O meu sistema é composto pela bola branca e pela bola vermelha. Eu tenho um momento linear de cada uma das partes do sistema. Se eu somo o momento linear dos dois, essa soma é o que a gente chama de momento linear total do sistema. Então, o momento linear da bola vermelha no eixo X mais o momento linear da bola branca no eixo X é o momento linear total no eixo X. E aí essa equação fala para a gente o seguinte: se eu tiver apenas forças internas no meu sistema, então forças de interação, colisão entre dois corpos, uma granada que explode, são tudo forças internas ali. Eu não estou interagindo com nada externo. A variação do meu momento linear na direção em que eu tenho apenas forças internas é sempre nula. Então, o momento linear no início tem que ser igual ao momento linear no fim. Ele vai se conservar. Então, se eu pego o momento linear total do meu sistema no início e no fim, ele não muda, ele se conserva. E tudo que se conserva na física, em geral, é uma mão na roda para a gente estudar sistemas. Porque se eu sei que aquela grandeza se conserva, eu posso calcular ela no início, calcular ela no fim, igualar, e isso vai me dar uma equação que permite eu encontrar alguma coisa que eu estou interessado. Então, essa relação aqui está falando para a gente que se eu tenho apenas forças internas atuando no eixo X, o momento linear total do meu sistema vai se conservar. A variação é nula. E no eixo Y? No eixo Y tem uma força externa, tem a força peso. Se eu quiser que o momento linear se conserve no eixo Y, eu vou ter que considerar o sistema bola branca, bola vermelha e planeta Terra. Porque se eu considerar o sistema completo com o planeta Terra, aí eu vou ter o parzinho ação e reação das forças pesos. E aí eu também consigo mostrar que o momento linear total do sistema bolinha branca, bolinha vermelha e planeta Terra se conserva. Então, se eu tenho forças apenas internas, o momento linear se conserva. Eu tenho uma força externa. O momento linear não vai se conservar. Mas se eu juntar no meu sistema aquilo ali que está produzindo a força externa, aquele momento total novo vai passar a se conservar também. Isso daí tem muitas aplicações, gente. Diversas aplicações. Então, eu vou enunciar esse princípio da conservação do momento linear para vocês. Depois a gente fala das aplicações e aí a gente resolve um probleminha para vocês verem como que isso daí pode ser útil. Então, o enunciado desse princípio é basicamente o seguinte: se a resultante das forças externas que atuam em um sistema se anulam em uma dada direção, minha caneta está tão boa que não dá para sublinhar nada. Se a resultante das forças externas que atuam em um sistema se anulam em uma dada direção, então a componente do momento linear nessa direção se conserva. Estava falando o seguinte: se na direção X eu tenho forças externas, mas essas forças externas são nulas, quando a gente soma a resultante, né? Quando a gente soma todas elas, vai sobrar só forças internas.
E se sobram só forças internas, o momento linear se conserva. Então, se a resultante das forças externas no meu sistema, em uma dada direção, se anula, o momento linear ali naquela direção se conserva. E aí eu posso usar isso para fazer contas e analisar sistemas. E, na verdade, eu posso usar isso no dia a dia também. Por exemplo, vocês já viram patinação no gelo? As Olimpíadas de Inverno na televisão aí? Quem já olhou as Olimpíadas de Inverno? Muito bonito as Olimpíadas de Inverno. Vocês já olharam as Olimpíadas de Inverno, as competições de duplas? Os casais lá que competem? Então, vocês já viram que às vezes, principalmente no início da apresentação, às vezes está a dupla ali, aí muitas vezes uma pessoa da dupla pega e empurra a outra para começar a apresentação. Aí a pessoa que é empurrada se move, mas a pessoa que empurrou também se move. Pelo fato de você empurrar a pessoa, você é jogado para trás. Aquilo ali nada mais é do que um princípio de conservação do momento linear. Por quê? No início, a dupla estava junto parada. Se eles estão parados, o momento linear é zero. Aí, uma pessoa da dupla empurra o outro. Se eu estou empurrando na direção aqui X, eu só tenho forças internas. Se eu empurro a pessoa me empurra. Então, a pessoa empurra a outra e joga a outra ganha um certo momento linear. Mas o momento linear tem que se conservar, porque só tem forças internas aqui. Então, se a pessoa ganhou uma certa velocidade, um certo momento linear de um lado, para se conservar, a soma dos momentos lineares tem que ser zero, porque é o momento linear que eu tinha no início. O que vai acontecer com a pessoa que empurrou? Ela vai ganhar velocidade para o outro lado. Ela vai ganhar velocidade para o outro lado, porque desse jeito o momento linear dela vai estar no sentido oposto, então negativo. Quando eu somar os dois momentos lineares, vai continuar dando zero. Por que em geral, os patinadores não podem ter massas muito diferentes na patinação de casal? Se eu pegar de duplas, né? Se eu pegar patinadores de massa muito diferente, o que vai acontecer é o seguinte: um patinador empurra o outro, aí o patinador levezinho ganha muita velocidade. O patinador mais pesado, ele vai ter que ganhar o mesmo momento linear no outro sentido. Só como ele tem mais massa, isso significa que ele vai ganhar uma velocidade menor. Então, aquele que é mais leve vai ganhar uma velocidade grande, o momento linear dele vai ser a massa dele vezes a velocidade, e o outro também vai ganhar velocidade, mas como ele tem mais massa, e o produto massa vezes velocidade vai ter que ser igual, ele vai ganhar uma velocidade menor, ele quase não vai se mover. Então, se o objetivo é que os dois se movam, eles não vão poder ter muita diferença de massa. Se o objetivo é que o patinador que empurra praticamente não se move e o outro se mova mais, aí eles vão ter que ter diferença de massa grande. Se o patinador que empurra ter mais massa, for mais pesado, quando ele empurra o outro vai ganhar muita velocidade e ele vai ganhar velocidade também no outro sentido, mas vai ser menor, porque ele tem mais massa. E o que se conserva não é a velocidade, é o momento linear, que é o produto da massa com a velocidade. Então, se eu pegar o caso dos patinadores aqui, para dar um exemplo, um patinador empurra o outro, vamos assumir que o outro é pequenininho. Então, esse patinador maior aplicou uma força nesse daqui, esse daqui vai ganhar um momento linear mv. O outro patinador, ele vai ganhar um momento linear mvzão. Eu vou colocar negativo, porque eu vou colocar meu sistema de coordenadas para cá.
Então, esse aqui ganhou MVzinho e o outro MVzão. Só que a soma desses dois tem que ser zero. MVzinho mais menos MVzão, que dá menos MVzão, tem que ser zero, porque no início os dois estavam parados. E no início, então, o momento linear total era zero. Aí a gente chega aqui, a velocidade Vzão vai ser M vezes Vzinho dividido por Emão. Então, quanto maior a velocidade, quanto maior a massa da minha pessoa que está empurrando aqui, a massa está dividindo, menor vai ser a velocidade que essa pessoa vai adquirir. Então, a pessoa praticamente vai ficar parada. Então, isso são coisas que o pessoal vai considerar ali na parte de esportes, certo? Quando o pessoal treina e tudo mais, nesses esportes de em dupla, você tem que considerar isso para olhar o movimento que você quer executar. Porque dependendo do que você quer executar, se as massas da pessoa são diferentes, é bom. Mas dependendo do que você quer fazer, se as massas das pessoas forem muito diferentes, vai ser ruim. O seu movimento vai ficar assimétrico, né? Um vai movimentar muito e o outro vai movimentar só um pouquinho. Então, isso daí é uma coisa que a gente considera. Vocês já viram filme onde o cara está lá no espaço e ele solta o ar do que está nas costas dele para ele ganhar movimento, para poder se movimentar? Tem aquele filme, acho que é Gravidade, o nome do filme. A pessoa está solta no espaço e ela começa a soltar o arzinho dela para se movimentar no espaço. Já viram? Ou, em outras palavras, vamos pensar o seguinte. O que acontece se você estiver em pé num skate, segurando uma bola, e você jogar a bola? Você está em pé no skate, segurando uma bola parada, e você joga a bola para um lado. O que acontece? Não, a bola vai cair. Imagina que você tem equilíbrio, você não vai cair. Você está em cima do skate, a bola, você joga a bola para frente. O que acontece com você? Você e o skate junto. Assumindo que você tem equilíbrio, você não vai cair. Vai para frente. Exatamente, John. Vai para frente. Mas por que vai para frente? Conservação do momento linear. O sistema bola, você, skate é o nosso sisteminha fechado. Tem força-peso? Tem, só que a força-peso está no eixo Y. No eixo X, não tem nenhuma força externa. Só tem a força interna de você empurrando a bolinha e jogando a bolinha. Você pegou a bola de futebol e jogou ela para frente. Ou a bola de basquete, que é mais pesada. Você pegou a bola de basquete e jogou ela para frente. Então, no início, vocês tinham um momento linear total que era nulo. Você jogou a bola de basquete ganhou velocidade, ela ganhou um momento linear. Mas o momento linear total tem que ser nulo, porque são só forças internas. Então, se a bola de basquete ganhou momento linear, você vai ter que ganhar também. Então, você vai se movimentar para trás. Princípio de conservação do momento linear, que nada mais é que uma consequência da existência das forças de ação e reação. Quando eu empurro a bola, eu aplico uma força na bola, mas a bola também aplica uma força em mim. Então, a bola ganha velocidade, eu ganho velocidade. E o momento linear total se conserva. Então, é basicamente isso daí, certo? Então, você tem essa conservação do momento linear. Outra coisa que você tem que levar em consideração aí, se você pratica algum esporte, um momento ou outro você vai se deparar com essas coisas. A gente acha que não, mas acaba que sim. Óbvio que a gente não faz contas no esporte, mas os princípios físicos que regem os movimentos são esses. Então, para a gente dar fim à nossa aula aí, o que a gente vai fazer é resolver um exemplo de exercício que é típico exercício que vocês vão encontrar aí pela frente.
O exercíciozinho é o seguinte. Eu vou imaginar que eu tenho uma pessoa que está andando aqui a uma velocidade de 2 metros por segundo, uma criança. Uma criança andando para a direita a 2 metros por segundo, a minha criança tem uma massa de 30 quilos. E alguém empurra o skate para essa criança. Alguém empurra esse skate para essa criança com uma certa velocidade vizinho zero, que eu não sei qual que é. E o meu skate, eu estou assumindo que ele tem uma massa de 2 quilos, tá? O skate é um pouco mais leve, na verdade, mas vamos colocar 2 quilos para arredondar os números. E aí minha criança está vindo com essa velocidade de 2 metros por segundo e ela vai pular em cima do skate. E aí eu quero saber o que acontece, qual que vai ser a velocidade desse sistema depois que a criança pula no skate e para onde que vai estar apontando essa velocidade. Será que o skate vai vir para a direita? Será que para a direita? Será que vai vir para a esquerda? Então eu quero saber qual que vai ser a velocidade do meu skate em função do módulo da velocidade que esse meu skate tinha no início. Então, eu não estou falando quanto que é o valor da velocidade do skate no início para a gente poder obter várias situações diferentes. Eu quero saber qual que é a velocidade desse sistema no fim. Olha só como que seria complicado a gente resolver isso com segunda lei de Newton. Porque a minha criança pula em cima do skate. Beleza, a criança pulou em cima do skate. Mas e aí? Qual que é a força de interação entre a criança e o skate? Durante quanto tempo que ocorreu o impulso do meu sistema? Essa força foi constante? Ela não foi constante? É uma situação extremamente complicada. Segundo a lei de Newton, funciona quando a gente conhece a cara da força bonitinha, né? Aí eu tenho a força peso, tenho essa equação, eu tenho a força... Aí você consegue fazer a força normal, tem a força elástica. Aí você consegue fazer conta com a segunda lei de Newton. Mas se você não conhece a força, a criança pulou em cima do skate. Vai saber qual que é a carga da força que a criança exerceu no skate na hora que ela caiu e tudo mais. Como que eu vou aplicar a segunda lei de Newton aqui? Segunda lei de Newton é válida? É válida, mas como que eu vou torná-la prática? Não dá. Só que a gente tem o princípio de conservação no momento linear, que é uma consequência da segunda lei de Newton. E aqui eu posso aplicar esse princípio no eixo X. Eu vou colocar um eixo X aqui para a direita. E nesse eixo X eu posso aplicar, porque no eixo X eu não tenho nenhuma força externa. No eixo Y eu tenho força-peso. Ok. Então no eixo Y eu não posso falar de conservação do momento linear. No eixo Y eu não posso. Mas no eixo X eu posso. Porque todas as forças entre a criança e o skate são forças internas. Tem normal, que é uma força interna, porque se a criança empurra o skate empurra a criança. Tem atrito entre o pé da criança e o skate, que é uma força interna, porque se o pé da criança empurra o skate empurra o pé da criança. Então, só tem forças internas aí. Então, no eixo X, eu posso fazer conservação do momento linear. Isso significa que no eixo X, o momento total no eixo X, no início, tem que ser igual ao momento total do sistema no fim, no eixo X. Princípio de conservação do momento. Só que o momento total do meu sistema aqui é o momento da criança, no início, que eu vou colocar um Czinho, mais o momento do skate no início, no eixo X, que eu vou colocar um Szinho. E o momento final do meu sistema também é a soma dos dois. Só que no final aqui, os dois vão estar juntos, né? Os dois vão andar juntos.
Então, eu poderia escrever momento final da criança mais momento final do skate. Poderia. Só como eles andam juntos, eu vou deixar como um momento total. Porque basta eu considerar agora a massa dos dois juntos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Isso é o que vocês vão fazer em todos os exercícios. Vocês vão olhar as direções, procurar as direções onde só tem forças internas, não tem forças externas. Naquelas direções onde só tem forças internas, o momento linear se conserva. Então, você vai escrever momento linear total no início igual momento linear total no fim. Momento linear no início da criança é a massa da criança, que eu chamei de emão, vezes a velocidade inicial da criança no eixo x. Momento linear do skate é a massa do skate, que eu chamei de min, vezes a velocidade inicial do skate no eixo x. E o momento total final, nesse caso aqui, vai ser a massa dos dois somada, porque agora meu sistema é os dois juntos, né? A criança e o skate se movem juntos, eles estão andando juntos. Então, é a massa emão mais a massa emin, o sistema agora é composto pelos dois, vezes a velocidade no final, que eu chamei de Vzão no eixo x. Agora, qual que é o cuidado que tem que tomar aqui? Estou resolvendo esse exercício desse jeito para vocês verem os cuidados. Vamos repetir aqui. A massa emão da criança vezes a velocidade no eixo x dela, no início. No início, a criança está indo para a direita. O eixo x está para a direita. Essa velocidade vezes x vai ser positiva ou negativa? Se a criança vai para a direita, o eixo x está para a direita. Essa velocidade vezes x é positiva ou negativa? Positiva. Positiva. Os dois para a direita. Agora, essa componente x da velocidade do skate, a componente x da velocidade do skate, o skate está indo para a esquerda e o eixo x está para a direita. Vai ser positiva ou negativa? Negativo? Negativo. O skate está para a esquerda, o eixo x está para a direita. Então, aqui eu tenho que tomar o cuidado seguinte. O exercício quer a resposta em função do módulo da velocidade inicial do skate. Só que a velocidade no eixo x do skate, ela é menos esse módulo. O módulo é um número positivo, né? Então eu tenho que colocar o sinal menos. Muito cuidado. Aquilo que eu sempre falei para vocês. Qualquer exercício de mecânica tem que desenhar os eixos, senão você erra. Então aqui, a velocidade da criança no início vai ser o próprio módulo da velocidade da criança, no eixo x. Mais o segundo termo. Só como vai ter um sinal menos que vai aparecer, isso aqui vai ficar menos a massa vezes o módulo da velocidade no início do skate. Isso é igual a emão mais eminho vezes a velocidade final do conjunto. O que eu quero encontrar, o que o exercício está me pedindo, é qual que é a velocidade final do conjunto. Vzão x. Então, vou isolar, vou pegar tudo que está multiplicando aqui e vou passar dividindo. Então, Vzão x é igual a emão vezes módulo de V0, de Vzão 0, né? Menos eminho vezes módulo de V0, de Vzinho 0, dividido por emão
mais em mim. E isso daqui, assim que eu substituir os números, vai ser a resposta do meu exercício. Eu vou substituir aqui para a gente ver como que vai ficar essa resposta, então. Daqui vai ser igual. Quanto que é a massa da criança em mão? 30. Quanto que é a velocidade inicial da criança? 2. 30 vezes 2, 60. Menos. Massa do skate, 2. Velocidade inicial do skate. A gente não sabe, o exercício quer que a resposta seja dada em função disso daí. Menos 2 vezes a velocidade do skate. Dividido pela soma das massas. Massa da criança, 30 quilos. Massa do skate, 2. 30 mais 2, 32. Essa daqui seria a minha resposta, então. Essa é a velocidade do sistema depois que a criança sobe no skate, em função da velocidade que o skate tinha. Então, se eu fosse resolver isso com a segunda lei de Newton, ia ser uma bagunça. Dá para resolver? Dá. Só que aí você tem que lembrar que tem forças internas, você vai ter que cortar essas forças internas, vai dar uma trabalheira. E com o momento linear, você resolve em poucas linhas. Conservação do momento linear. Aí, só para a gente ver o que significa esse resultado aqui, da criança pulando no skate, deixa eu pegar o gráfico desse resultado aqui para vocês. Isso daqui é o gráfico dessa função. Aqui no eixo Y do meu gráfico, eu coloquei vezão x, é a velocidade vx, e aqui no eixo x, o eixo horizontal, né? Não vamos falar y e x, não. Aqui no eixo vertical é o vezão x, no eixo horizontal é o vzinho zero. Essa curva aqui em roxo, lilás, é essa função aqui. Então, isso aqui está falando o seguinte para a gente, olha, até a velocidade de 30 metros por segundo, que é uma baita de uma velocidade, né? 30 metros por segundo é mais do que 100 km por hora. Se o skate chegar com a velocidade inferior a 100 km por hora, a criança, quando subir no skate, vai ficar com a velocidade positiva, tá? Ou seja, a criança subiu no skate e aí o sistema vai se mover para a direita. Se a velocidade final é positiva, significa que se move no sentido do eixo que eu desenhei. Então, para qualquer velocidade do skate que seja inferior a 30 metros por segundo, inferior aí a 100 km por hora, depois que a criança subir no skate, o sistema vai se mover para a direita. A velocidade é positiva. Então, tem várias velocidades aqui possíveis, que nem vocês podem ver. Ó. A criança subiu no skate e o skate estava chegando a 5 metros por segundo. Vai dar algo em torno de 1,5 metros por segundo de velocidade depois. Então, eu consigo saber qual é a velocidade do meu sistema depois. Isso daí tem diversas aplicações. Aí tem aplicações em balística, tem aplicação em engenharia, então você consegue trabalhar mais facilmente com suas contas. Agora, olha o que mais que essa conta me fala. Essa conta me fala que se o skate chegar exatamente com a velocidade de 30 metros por segundo, se o skate estiver chegando a 100 km por hora e a criança pular no skate e conseguir ficar em pé no skate, obviamente, a gente está partindo do princípio que a criança consegue ficar em cima do skate, né? Então, se ela tem sapatos muito bem aderentes, pula no skate vindo a 100 km por hora, o sistema vai parar. Assim que ela cair em cima do skate e parar em cima e se equilibrar em cima do skate, a velocidade do sistema vai ser nula.
a velocidade do sistema será nula. Então, é possível a criança pular no skate e tudo parar. Só que como o skate tem uma massa muito menor do que a massa da criança, esse skate vai ter que estar chegando muito rápido para isso acontecer. E pode acontecer algo ainda mais doido. Depois que a criança pular no skate, o sistema pode ir para a esquerda, em vez de ir para a direita. Pode ter velocidade negativa. Só que para isso o skate tem que estar chegando muito rápido, acima de 30 metros por segundo. Se a criança conseguir pular em cima e equilibrar, ela vai ter uma velocidade negativa, o sistema continua. Agora, a gente tem vários problemas que a gente pode pensar com isso daqui. Existe um problema muito típico, que é o da pessoa andando em cima de uma canoa. Alguém aqui já foi pescar em canoa? Alguém já foi participar de pescaria? Você já foi, João? Já tentou? Aí, muita gente. Vocês já tentaram? Se você está numa ponta da canoa, você levanta, ou você nem precisa nem se levantar se você não quiser. Você vai lá de gatão, 4 patas. E se move para o outro lado. Pensa que você está num lugar bem calmo, bem de boa, aquelas calmarias e tudo mais, sabe? Você está na lagoa bem calma, parado lá. Se você tenta se movimentar de um lado para o outro do barco, você andar de uma ponta para o outro com o barco, está tudo paradinho, você está parado, não está na correnteza, não. Você não tem a sensação que o barco se move? Se você tentar andar no barco, o barco vai se mover? Inclusive, tem gente que faz virar a canoa desse jeito. Conservação do momento linear. Você está parado na extremidade da canoa. O sistema está paradinho, você está lá de boa, velocidade nula, momento linear total é 0. Você levanta e tenta se movimentar em cima da canoa, você está adquirindo momento linear, você está adquirindo velocidade. E você está interagindo com a canoa apenas por forças internas. Você está aplicando atrito na canoa, a canoa está aplicando atrito em você, que é o que te permite andar. Então, quando você anda, é porque a canoa aplica atrito em você, mas você aplica atrito na canoa, então você empurra a canoa. Qual que é a consequência disso? Você ganha velocidade, a canoa ganha velocidade. Você ganhou momento linear, a canoa vai ganhar momento linear também. Só que como o momento linear no início era nulo, o momento linear que a canoa vai ganhar tem que ser exatamente menos o seu. Você andou para frente, momento linear positivo. A canoa vai ter que andar para trás, porque ela vai ter que ganhar momento linear negativo, porque a soma tem que se conservar, tem que dar 0, porque só tem forças internas. Então, quando você levanta na canoa e tenta andar nela, a canoa anda para trás. É exatamente o que está acontecendo, momento linear, conservação do momento linear. Você pode escrever lá, o momento linear do sistema no início era quanto? 0. Igual, momento linear no final. A minha massa vezes a minha velocidade, mais a massa da canoa vezes a velocidade da canoa. Você vai encontrar que a velocidade da canoa tem que ser negativa e ela vai se mover no sentido contrário. E quanto mais massa ela tiver, menos ela vai se mover. Um resultado da conservação do momento linear. Então, ajuda até para você ir pescar. No fundo, é isso. Então, gente, os exercícios que eu vou liberar hoje não tem muito segredo, tá? É tudo desse jeito. Como que vai funcionar o raciocínio de vocês na hora de resolver os exercícios? Vocês vão olhar para o exercício e identificar qual que é o eixo que não tem força externa. Achou qual que é o eixo que não tem força externa? Só tem forças internas? Aplica a conservação do momento linear naquele eixo. O momento linear total no início é igual ao momento linear total no fim. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Eu sei que vocês não gostam do fórum, mas se precisar, me procura lá no fórum que eu explico tudo certinho, os exercícios. Beleza? Desculpa o tempo da aula hoje, eu sei que vocês não gostam de aulas muito grandes, mas é porque esses feriados, eles têm quebrado as nossas pernas, né?